Telas comentadas do EPROC para o perfil de procurador. Em outros blocos, que eu sou velho, falo bloco, sou da época do bloco. Em outros vídeos eu comentei a respeito do painel do procurador, ponto de partida do advogado no sistema EPROC. Apresentei a estrutura do painel e em outros vídeos também falei da relação do painel do procurador com o painel do servidor e o painel do magistrado. O processo é como se fosse uma bolinha de ping-pong que quando há a figura do procurador, essa bolinha, que são os autos digitais, ficam quicando entre esses três painéis. Por meio daqueles vídeos, o usuário externo pode ter uma ideia como é o lado de cá do EPROC. Esses vídeos, uma playlist é dedicada aos servidores de secretaria que desejem conhecer um pouco mais do sistema, quem utiliza outro sistema processual que por curiosidade queira conhecer o EPROC. Essa playlist também serve para essa função, e para quem já esgotou toda a sua playlist e já não tem mais nada de diferente para assistir para passar o tempo, tem louco para tudo, que quiser saber mais do EPROC, ela também serve. E o procurador que quiser conhecer ainda mais do sistema e conhecer o EPROC, em outros vídeos eu vou falar como o conhecimento de EPROC pode contribuir para o aumento da celeridade processual e contribuir para o trabalho do procurador. O procurador pode auxiliar e muito o usuário interno, e quando o usuário externo auxilia o usuário interno, o processo anda mais rápido. Em outros vídeos eu vou comentar a respeito disso. Nesse vídeo, em um dos blocos, eu começarei o assunto. Então agora vamos começar uma parte ainda mais prática do EPROC, um recurso que o procurador e o advogado vai usar com muita frequência no seu trabalho. É o peticionamento, a juntada de petição na árvore de eventos do EPROC. A juntada de petição. No caso aqui, é a distribuição. Nessas telas a seguir, o evento é a distribuição da petição. A petição inicial ela é distribuída, a petição intercorrente ela é juntada. Isso faz diferença? Para o usuário interno faz muita. E isso contribui para a celeridade processual? Contribui também. Então a petição inicial ela é distribuída, esse é o evento do EPROC, a petição inicial é distribuída no sistema. É um procedimento dividido em 5 etapas. Se colocassem tudo numa tela só, ficaria muito extensa. Então optaram por dividir o peticionamento, a distribuição em 5 etapas. Abordaremos todas as 5, óbvio. A distribuição começa por meio do recurso lá no painel do magistrado, o recurso petição inicial. Quando o procurador, o advogado, clica em petição inicial, ele será conduzido para essa tela. Então esse é o primeiro momento da distribuição. Muito importante, por sinal. Muitas vezes o preenchimento incorreto aqui acarreta para nós, usuários internos, a correção dos dados que são preenchidos aqui. Nós temos um recurso de retificação de autuação. Por vezes nós temos que fazer retificação de autuação. Retifica. Sim, o barulho é do mouse. Para quem ainda não me conhece de outros vídeos. Ainda estou usando o mouse, mas pretendo no futuro usar uma mesa.
Então, quando acontece o preenchimento incorreto aqui, nós, usuários internos, fazemos a retificação por meio do nosso painel. E desde já, como usuário interno, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, de conclamar na medida do possível, que quanto melhor o preenchimento das informações pelo advogado, mais contribui com a celeridade processual. Porque quanto mais corretos os preenchimentos das informações do cadastrais do processo e quanto melhor for a classificação, eu vou falar isso lá na frente, quanto mais corretas as informações e quanto mais precisa for a classificação de documentos, mais rápido o processo anda e permitem automações que deixam o trâmite processual ainda mais rápido. Então, uma correta classificação lá daqui a pouco, aliás, no futuro próximo, daqui a pouco, quando um advogado ele cadastra informações corretas e precisas, e quando ele faz a classificação mais precisa dos documentos, ele contribui para que a secretaria faça a automação da tramitação processual. Tá, o que é isso? É o sistema trabalhando e agilizando o trâmite dos processos. Então, no mesmo processo vai trabalhar um servidor, um humano, e o sistema vai contribuir com o aumento da celeridade processual. O CPC fala da colaboração das partes, né? O colaborar no sentido de colaborar, né? Co-trabalhar, trabalhar junto. Então, quando o usuário externo ele cadastra informações precisas e quando ele classifica de maneira precisa, isso possibilita ao usuário interno automatizar a tramitação processual e os processos andarem mais rápido, principalmente na parte de conclusão. É tudo interligado e isso auxilia no lançamento mais rápido de conclusão no processo. O EPROC permite isso. Esse trabalho mais efetivo entre o usuário interno e entre o usuário interno da secretaria e o usuário externo dos procuradores. Então, vamos começar efetivamente. A primeira tela já tem um primeiro formulário. Nesse primeiro formulário, ele informa aqui a localidade, né? Na esfera estadual seria a comarca, na esfera federal a subseção. Ele informa se é rito comum ou de juizado. Ele informa a classe processual. Se o processo deve iniciar com sigilo, o procurador atribui um nível de sigilo que vai de 1 a 5, sendo que no 5 apenas o magistrado tem acesso aos autos. Ele informa o valor da causa. E se não for matéria que tenha valor quantificável já desde o início, ele marca a opção não se aplica. Então aqui ou um ou outro. Então aqui é o começo do trabalho de peticionamento. É preencher esse formuláriozinho com 5 informações. É o começo do cadastramento de uma ação. Aqui em cima ele já dedura as fases do cadastramento. A primeira parte é essa aqui que eu acabei de falar, de dados cadastrais do processo. A segunda que abordaremos a seguir, informação dos assuntos. A 3 e a 4 é informar parte autor e parte ré. E a parte 5 são os documentos, né, contendo petição e anexos. Então nós trataremos dessas 5 fases do peticionamento eletrônico no processo. Aqui nós já abordamos a primeira. Quando o usuário externo, o procurador, ele termina de preencher esse formulário, preenchido o formulário de forma correta, a primeira etapa ela é concluída clicando no botão próxima. Então essa foi a primeira etapa aí da distribuição do processo eletrônico. Esse arquivo encontra-se na descrição do vídeo. Até o próximo.